Boa noite. Vamos dar um minutinho pro pessoal ir entrando pra gente fazer o nosso Evangelho no Lar de hoje, nessa quinta-feira abençoada. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, pra gente estar junto fazendo o nosso Evangelho no Lar. Boa noite. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, nessa quinta-feira abençoada, que Deus possa nos iluminar, nos abençoar, para que a gente possa absorver os aprendizados do Evangelho de hoje. Muita gratidão a Deus por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas que a gente está presente em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Sejam bem-vindos, amigos. Sejam bem-vindos, irmãos. Nossa casa te abraça e nós te damos as mãos. Nessa vida a esperança ainda canta nossa voz, e que o mundo seja lindo, que haja paz entre nós. Bom, hoje eu escolhi falar sobre a família. E o capítulo que coloca esse tema para a gente no Evangelho é o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. Eu vou começar fazendo uma leitura aqui de um livro que eu estudei ele, que eu fiquei assim extremamente encantada com ele, porque ele traz com muita clareza tudo que acontece. Antes do berço. Antes do berço, quase sempre conhece a alma humana plenamente desperta grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Muitas vezes, com o auxílio dos benfeitores que lhe endossam as novas experiências, contempla o quadro de provações em que testemunhará humildemente humildade e renúncia. Muitos candidatos ao recomeço da aprendizagem na Terra, em semelhantes visões do limiar, tremem e choram, debatendo-se em clamoroso receio, acovardados à última hora, quando já não podem recuar nas decisões assumidas. É então que o afeto dos pais lhe confere doce refúgio. No clima nutriente do lar, aquietam as próprias ânsias, refazendo-se à luz do entendimento e da prece, para combate consigo mesmo na estrada redentora. Entretanto, se pais e mães nessa hora surgem moralmente inabilitados entre a diferença e a discórdia, desajustes e enfermidades poderão sobrevir na grande passagem, porquanto o aborto e o desequilíbrio aparecerão, aflitivos, sobrecarregando um nascituro de pesados gravemes que, em muitas ocasiões, só a morte inesperada conseguirá reprimir. Pais, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta, em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação.
Então, aqui está falando sobre antes do berço, né? Antes da gente reencarnar na nossa missão terrestre. A gente, antes de reencarnar, tem conhecimento de todas as nossas falhas, de todas as vicissitudes que a gente teve, de tudo que a gente cometeu e de tudo que a gente precisa resgatar. E a partir daí, a gente tem aí um plano reencarnatório, onde a gente escolhe a família em que a gente vai estar junto. E sempre essas pessoas sempre tem uma razão de ser dessas pessoas estar na nossa vida, a gente escolher essas pessoas, né, para a gente estar vivendo no mesmo seio familiar. A missão dos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirar-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dar auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitará para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios relevadores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Esse é um tema que me chama muita atenção, né? Nós que somos pais, que temos nossos filhos, e eu não falo só de pais de sangue, eu falo dos pais que criam, dos pais que adotam, dos tios, dos avós que criam seus netos, tios que criam seus sobrinhos, e também de todas as pessoas que entram e saem da nossa vida, porque eu considero todas essas pessoas parte da minha família, porque cada pessoa vem na nossa vida para nos trazer um aprendizado. Quando a gente está no seio, assim, no nosso lar, dentro da nossa casa, a gente enfrenta muitos obstáculos, enfrenta muitas coisas para poder ensinar e educar os nossos filhos, né? Colocar o amor no coração deles, colocar Deus no coração deles, o que não é uma missão fácil. A gente sabendo, né, que a gente vem de outras vidas, que a gente traz dessas outras vidas várias impressões. Então, que está na mão de nós pais reconhecer e moldar essas crianças. Aí vem a parte também dos filhos, né, com relação aos pais, né, o respeito, a gratidão, porque muitas vezes a gente vê muito, né, os filhos tratando os pais com indiferença, tratando os pais como se eles fossem culpados das divergências da sua vida, e muitas das vezes a gente vê os pais sofrendo por isso. Mas eu vejo pelo lado assim que todos nós temos defeitos, todos nós temos imperfeições. Então que a gente deve ser grato aos nossos pais por nos ter dado a oportunidade, né, de estar aqui
para poder aprender e para poder evoluir. Então, existem pais de várias formas, né? Existem pais que têm filhos que nem conhecem os seus pais, existem pais que abandonam seus filhos, existem mães que abandonam. Então, existem filhos e pais de diferentes formas, mas o papel dos pais, seja ele de sangue ou não, é criar com muito amor e colocar aquela criança, aquele ser, no caminho do bem. Se lá na frente isso não acontecer, ele terá a consciência tranquila de que ele fez o possível e o impossível que estava para dar o melhor, né, para aquela criança. Eu nem falo o melhor financeiramente, porque às vezes a gente tem uma visão errada de que nossos filhos precisam de tudo que é material. Às vezes a gente foi privado de tantas coisas, às vezes os nossos pais não teve condição de nos dar muitas coisas e a gente tem aquela falsa visão de que eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E às vezes a gente está dando para essa criança, para lá na frente ela ser frustrada com as coisas que ela não vai conseguir. Então que a gente tem que também saber falar o não para os nossos filhos. E aí, voltando lá à parte da ingratidão dos filhos, que eu vejo assim, que por mais que seu pai ou sua mãe tenha falhado de alguma forma, eu acho que eu vejo pelo lado que a gente só passa o que a gente precisa passar para o nosso crescimento. E a parte que a gente tem que ser grato por eles, por nos ter dado a oportunidade de estar aqui evoluindo, por nos ter dado a oportunidade de poder crescer a cada dia, ser grata a eles pela vida. Eu sou metade minha mãe, eu sou metade meu pai, vocês da mesma forma, vocês são metade pai e metade mãe. Então, se eu tenho alguma divergência com meu pai, eu estou tendo divergência comigo mesmo. Se eu tenho alguma divergência com a minha mãe, eu estou tendo divergência comigo mesmo, porque eu sou metade de cada um. Então, que a gente possa colocar no nosso coração a gratidão pelos nossos pais ter nos aceito, né? Por a gente viver por estar aqui nessa vida, por ter essa oportunidade de evoluir. E é graças a eles que nos aceitou, né? E aí muitas vezes os filhos culpam, né, os pais pelas coisas que não dão certo na sua vida, né, por N motivos. E isso é uma coisa que a gente não deve ter no nosso coração, que é a ingratidão. A ingratidão é um sentimento muito forte, porque ela nos traz uma impotência e a gente fica estagnado, né? E a gente não é nem bom colocar o meu ponto de vista, assim, eu tenho que falar de uma forma geral, mas eu vou falar comigo, que esse é um assunto que mexe muito comigo, que é a família, porque eu sou muito apegada à minha família, né? Como qualquer família, tem defeitos, mas que eu olho para aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa como um ser em evolução, assim como eu, porque eu também erro, porque eu também cometo coisas que eu não deveria. Então, é o meu olhar para minha família, para aquelas pessoas que estão ali junto comigo. Não estou falando só de marido, filhos, pai, mãe, meus avós, todo mundo, meu vínculo, minhas amizades, todo mundo que passa, que entra e que sai da minha vida, me trouxe um aprendizado. E ninguém passa pela nossa vida por acaso. Cada pessoinha que Deus foi colocando no nosso caminho nos trouxe um ensinamento, às vezes doloroso, às vezes de felicidade, mas que cada pessoa colocou ali uma sementinha de alguma coisa que você leva para a vida inteira, né? Para você olhar para o seu caminho e falar, não, tudo que eu estou passando foi necessário para a minha evolução e para eu ser quem eu sou hoje. Então, gente, vamos dar muito valor à nossa família, às pessoas que estão ao nosso lado, aos nossos filhos, nós que somos filhos, também aos nossos pais, né? Que a gente esqueça tudo que eles possam ter feito, que a gente tenha uma visão que possa ter nos prejudicado de alguma forma. Ah, minha mãe fez isso que me prejudicou. Ah, meu pai fez isso que eu sou assim porque meu pai é assim. Então a gente fica se vitimizando e colocando a culpa no outro,
né? Então, porque tá nas minhas mãos sair de qualquer coisa. E eu não colocar essa culpa no outro, eu trazer para mim a responsabilidade de falar assim, não, eu posso evoluir, eu posso crescer, eu posso ser alguém, eu posso fazer a diferença nesse mundo aqui, porque a gente vê aí que o mundo tá um caos, o mundo tá aí com essa pandemia, que tá todo mundo aflito e sem saber qual que vai ser o resultado, até quando isso vai durar. Gente, a gente voltou para casa, todo mundo no seu, porque antes era todo mundo numa correria danada e preocupado em correr atrás de tantas coisas e a família ficava em segundo plano, né? Hoje nós estamos todos aí tendo que estar dentro da nossa casa, conviver mais com a nossa família, conviver mais ali no íntimo do nosso lar e aprendendo. Eu acho que é uma das maiores coisas assim que as pessoas estão aprendendo a lidar com as diferenças, porque dentro da nossa casa cada um tem uma personalidade. É incrível. Eu tenho a minha, meu marido tem a dele, meus filhos têm a deles. Então, e a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. A gente tem que aprender a lidar com aquela carga que a pessoa traz, porque ela não vem assim vazia, né? Ela carrega uma mochilinha aqui, ó, e aquela mochilinha tá cheia de coisinha. Então, eu não consigo mudar o outro, né? O poder de mudança tá em mim mesmo. Então, eu consigo me mudar, me transformar, me moldar, fazer a minha reforma íntima. E eu acho que a maior reforma íntima que a gente tem que ter no nosso coração é que eu tenho a força de me mudar e de aceitar o outro como ele é. E amar esse próximo e fazer dele uma pessoa melhor. E sempre que alguém passar na nossa vida, a gente saber que a gente passou pela vida daquela pessoa, que a gente deixou uma coisa boa lá. Porque a gente pode deixar só coisa boa. A gente pode escolher deixar só aquela sementinha boa no coração daquela pessoa que passou pela nossa vida, por mais rápido que possa ter sido. Mas você sabe que você fez a sua parte, que você fez a diferença na vida daquela pessoa. Então aqui nesse capítulo 14 fala honrar teu pai e tua mãe, fala muito desse íntimo da família, do lar, né, do quão importante é um lar na vida de uma pessoa, quão importante é a família na vida da pessoa. E eu vejo isso como um todo, porque eu vejo todos nós como família, né? Todos nós em união somos uma família muito grande. Como nós em união podemos fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente está aqui virtualmente, não podendo ter o contato físico lá na casa espírita. A gente sente muita falta, mas como Deus é bondoso e nos traz essa tecnologia maravilhosa que nos faz estar juntos, mesmo à distância, a gente estar juntos e conectados, porque eu sinto uma emoção muito forte. Eu preciso compartilhar isso, porque eu até comentei num estudo dessa semana que eu escrevo num papelzinho que eu quero falar e parece que eu fico cega, eu não consigo ler nada. E aquilo vai e sai assim, e eu fico me sentindo incapaz e insuficiente. Mas eu acho que eu recebi tanto carinho dos meus colegas lá no dia do estudo. E eu coloquei para mim mesmo, não, eu sou capaz. E eu espero que eu esteja plantando a sementinha aí no coração de vocês, porque esse é um trabalho que me deixa extremamente feliz de estar fazendo. Então eu quero fazer o melhor por mim e por você. Desculpa ter me emocionado. Tem uma parte aqui também que eu acho muito linda, que eu quero ler para vocês, que é Cristo em casa. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão se indo embora ao suave e doce contágio do seu amor, e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Cristo no lar
significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz, e aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento do lar, o ajuntamento doméstico, descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Então, assim, a importância do Evangelho no nosso lar, né? A gente está aqui reunido toda quinta-feira, né? Aqui pelo Facebook da casa, e a gente está reunido fazendo esse Evangelho no lar, trazendo Jesus para o nosso lar, blindando o nosso lar, criando, né, uma película de luz que abençoa, que ilumina e que coloca no coração de cada um a vontade de ser cada dia melhor, né, e que vocês possam também, né, tá escolhendo aí um dia da semana na casa de vocês, fazendo Evangelho no lar, trazendo ainda mais essa luz para a família de vocês, ensinando os filhos de vocês. No começo, os meus nem queria fazer, hoje eles fazem, eles comentam, eles adoram. Então é maravilhoso, é dignificante e é muito bom ter Jesus no nosso lar. Vamos passar agora para a fluidificação da nossa água, para o nosso passe também. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a água de vocês. Então eu quero pedir nesse momento ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que faça uma limpeza em cada um de vocês, que possa estar fazendo a limpeza, retirando tudo que é deletério, tudo que possa causar mal-estar, tudo que possa causar dor, sofrimento, que eles possam, nesse momento, que vocês possam estar sendo limpos de tudo isso. Neste momento também que vocês sintam a presença de Jesus, da espiritualidade amiga, da equipe de Maria de Nazaré, derramando sobre vocês muita luz, muito amor, a luz da cura, da paz, da serenidade, da sabedoria. Que a espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, Mestre Jesus, fluidifique essa água, coloque nela todo o medicamento necessário para o nosso bem físico e espiritual. Que nela seja colocado todo o medicamento que cada um necessita para ter a transformação que cada um necessita de acordo com o seu merecimento. Obrigada, Senhor Jesus, pelo auxílio de sempre. Que assim seja. Muito obrigada a vocês por estarem comigo mais uma quinta-feira. Desculpe o chororô. Até a semana que vem. Um beijão. Fica com Deus.